De repente, o diagnóstico de câncer. Para quem recebe a notícia, é um choque, assim como para a família, para os amigos. Há um turbilhão de sentimentos, entre eles, o medo. Na semana passada, o mundo soube que a princesa Kate Middleton está com a doença. Ela veio a público, com muita coragem, comunicar que está em tratamento e que ficou por esse tempo lidando com a situação e principalmente ali, acolhendo os 3 filhos, conversando com eles. E aí nós convidamos a médica intensivista, ela que também é nefrologista e que também passou por esse momento, a Aspásia Ferreira Albuquerque, já esteve aqui conosco no Manhã Total, numa conversa linda. Por isso eu te agradeço mais uma vez, Aspásia, por ter atendido ao nosso pedido, viu? Estou sempre à disposição, Mônica. Muito obrigada. E aí acho que foi um impacto em todos nós, o depoimento da Kate. A gente viu uma mulher que é forte, mas ao mesmo tempo fragilizada. Quando vem esse impacto, o que com a sua experiência, com a sua convivência com outras pessoas também, quais são as consequências dessa notícia? É uma notícia que ninguém quer ter, exatamente, Mônica? A palavra câncer é uma palavra muito forte e ligada à morte, Todo mundo acha que quem está com câncer vai morrer. Uhum. E não é bem assim, Quando se faz o diagnóstico precoce, a mortalidade é bem menor, a chance de cura, a chance de expectativa, de melhora. Uhum. E isso é muito importante, Por isso que a gente luta tanto para fazer diagnóstico precoce do câncer, fazer exames, se acompanhar, Poder estar indo nos médicos olhar, não é fugir da doença. Quando a gente recebe esse diagnóstico, a principal fase é a negação. Você não acredita que está com a doença. Você nega aquela doença. E a fase da negação, para alguns pacientes, ela é muito prolongada. De dias, às vezes a semanas, tem pacientes que ficam meses negando uma doença para si mesmo, porque foi no médico sozinho, não foi com acompanhante. E ele nega a doença e a doença vai matando ele aos poucos, Tem também a fase da barganha, que a gente começa a duvidar de Deus, Duvidar da fé que a gente tem, de acreditar em algo maior, Isso traz muita tristeza para a pessoa. Quando você conta para a família, você tem muita raiva. Por que foi comigo? Por que eu tenho que passar por isso? A raiva da doença também é uma fase que a gente passa. E depois vem a depressão, você fica muito triste. A gente precisa ter o apoio multiprofissional, isso é muito importante. Psicólogo, assistente social, a nutricionista ajuda muito na questão alimentar. Que precisa, Precisa também, fortalecer. O oncologista te apoia muito na parte clínica, Vai ter o cirurgião, dependendo do tipo de tumor, precisa realmente operar. O pós-operatório é muito complicado, Porque você se sente um pouco impotente, Você não consegue fazer as coisas que você fazia antes. E isso é muito difícil. E aí tem um momento que você citou, que é de conversar com a família. Por exemplo, a Kate tem 3 filhos e ela deixou isso muito claro, Que ela precisou conversar com os filhos, que ficaram também naquele turbilhão. E você também tem uma filha? Tenho uma filha. Uma filha. Como é que é esse momento da família? Como é que a família pode ajudar? Você que tem essa experiência. Então, os filhos, eu vejo que as crianças aceitam melhor a doença do que nós. Eles não têm muita maturidade para entender o que é. Minha filha, por exemplo, eu falei que eu tô dodói, É o termo que ela entende lá em casa. E a gente consegue, quando fala para ela que eu não estou bem, que eu preciso de não pegar ela no colo, que foi o meu caso, porque eu tive o câncer de mama. Então eu não podia pegar ela no pós-operatório. É muito difícil, porque ela pede colo. E como que eu dou colo,
Mas é uma fase que a família ajuda muito. Meu marido é muito presente, né? Isso ajuda demais. Ele está sempre comigo nos tratamentos, nas consultas, durante a quimio, durante a rádio. Isso é muito importante. Eu vou sentar perto dela aqui. Eu estou sentindo que você está bem emocionada. Ah, a gente fica, né, Mônica? Porque a gente está falando de vida, a gente está falando de coragem, a gente está falando de amor acima de tudo. Isso. Não é? E esse amor que você tem, esse apoio do seu marido, da sua família toda, isso faz a diferença? Há quanto tempo que você descobriu, Aspásia? Eu descobri o meu câncer em julho do ano passado. Eu já passei por todo o tratamento, graças a Deus eu estou bem agora. Ainda me emociono, não tem como não se emocionar, né? Mas eu passei a pior fase. Já fiz a quimio, operei, fiz rádio. Graças a Deus a gente tem lidado bem com isso. Né? Eu em casa às vezes choro, às vezes fico triste. Mas a gente tem que aceitar a doença. E a aceitação é a fase mais difícil. Quando que você aceitou? Você falou das 5 fases, né? Quando que você aceitou? Isso fez a diferença para o tratamento? Fez. Quando a gente aceita a doença, Mônica, a gente consegue compreender que isso não depende de mim. Não foi uma coisa que eu escolhi ter, né? A doença vem, a gente não escolhe ficar doente. E o câncer é uma doença que a gente liga muito à morte. Quando a gente aceita a doença, essa ideia de morte, ela fica mais leve. A gente consegue entender que a vida é no dia a dia, é um dia de cada vez. A gente tem que viver o presente, a gente não pode ficar esperando um futuro, né? Então é muito importante a gente entender que é um dia de cada vez. A nossa vida tem que ser assim, não só para quem está doente. Tem que ser assim para todo mundo. A gente às vezes esquece de viver o hoje sonhando com o amanhã. E não é o certo. A gente tem que viver o hoje da melhor forma possível e ser feliz. Deixa você respirar um pouquinho. Eu vou trazer aqui algumas pessoas que estão participando, por exemplo, a Fernanda, né, que mora no distrito de Itapuirama, aqui perto da gente. Ela falou que a mãe descobriu um câncer no colo do útero no final do abril. Foi um choque, ela sofreu muito porque mora distante da mãe, então não pôde estar ali por perto. Mas ela disse que a mãe está melhor, até acabou de me mandar uma foto aqui dela. Vou mostrar para você. Olha só, bonita a mãe dela, bonita. Né? Bonita. E aí fica esse sofrimento para ela também, que não pode estar perto, né? O que você acha que ela pode fazer, né? Tá perto de que forma, mesmo distante? Hoje é tão mais fácil, né, Mônica? Hoje a gente tem internet, tem as chamadas por vídeo, né? A gente consegue participar melhor da parte da família, né? A família pode estar mais presente no tratamento. Pode estar mais presente, né? Eu tenho uma outra amiga aqui também, olha, que em 2012 teve um diagnóstico de HPV nível 3. Não é fácil a primeira ida para o tratamento. Você imagina que não vai ter cura. Muitas pessoas, né, veem que muitas pessoas não têm a cura, mas só dá confiança em Deus. Falaram para ela que ela não poderia ter filhos, mas engravidou. Tem um casal lindo, fui muito bem tratada. No caso, ela tratou lá em Barretos. Essa primeira ida é dificílima, Aspásia? Não é fácil receber o diagnóstico, né, Mônica? É uma doença muito... A gente tem uma ideia de que é muito ruim, mas não é ruim, né? A gente tem que ter uma ideia de que você tem que passar por isso, de alguma forma, tem algum propósito nisso, né? E a gente tem que confiar sempre em Deus e acreditar que tem alguém acima de nós, que está comandando tudo isso. Para quem não acredita em Deus, tem que ter alguém comandando, né? Não tem como a gente definir isso. Sabe uma coisa que me chamou muito a atenção? A gente está caminhando para o fim da nossa conversa, infelizmente, porque é tão bom a gente conversar. Mas a questão da privacidade, do tempo. Ela, a Kate, é uma figura pública. Mas no caso das outras pessoas, também há essa necessidade de tempo, de privacidade durante o tratamento, durante a assimilação da ideia? É muito importante. Você precisa ter um tempo para entender o porquê,
seu tratamento, a forma que você vai lidar com tudo, né? O seu interior. O mais importante é a gente se entender, né? Assim, você tem que assimilar isso dentro de você. Então, essa fase de reclusão, ela é muito importante para a pessoa. Talvez a família não entenda tão bem, mas a gente às vezes precisa estar em silêncio, às vezes precisa estar sozinho. E às vezes a gente não tem muito isso, né? A Kate, eu acho que pede isso. Está pedindo muito. Isso. Né? Ela é uma figura pública, né, Mônica? É muito mais pesado para ela, porque ela tem que se expor, né? É da vida pública dela aparecer, né? E você aparecer doente, fragilizada, o corpo não aceita a doença, você fica magro, às vezes o seu físico altera, e ela é uma mulher muito linda, né? 42 anos, 42 anos, muito jovem. E a gente vai acompanhar e ela vai vencer, eu tenho certeza disso. Olha, tem muita gente aqui te mandando um beijo, viu? Obrigada. Aspásia, aqui ó, a nossa amiga, a Deise, lá do Taiamantes, que passou por um câncer de mama há 4 meses, e ela tá mandando um abraço para você. Viu? Força, Deise. E olha, a Suzilei também, a Fabiola também, que foi diagnosticada, está sendo aguardada para o tratamento. É força que você traz para elas, tá? Muito obrigada. Obrigado você. Nossa, pela generosidade de vir conversar comigo aqui, com os nossos amigos, tá? Eu que agradeço. Trazendo a sua leveza. Viu? Amém. Muito obrigada. Estou muito leve mesmo. Viu? Obrigada. Tá? Obrigada você. Obrigada mesmo. Aspásia Angélica Ferreira, ela que é médica intensivista, nefrologista, essa mulher linda conosco aqui no Manhã Total. Obrigada mais uma vez.